Salve, salve, guerreiro! Seja muito bem-vindo a mais uma contagem regressiva aqui comigo, professor Fabrício Benayon. E neste vídeo nós vamos tratar aí do assunto vencedor da nossa enquete já tradicional aqui no canal sobre a escolha do assunto que vocês querem ver. E o assunto vencedor foi conjuntos, tá? Um assunto importante porque ele serve de base da linguagem matemática moderna, então ele vai estar sempre presente em diversos outros assuntos, tá? E a gente vai abordar aqui de uma forma um pouquinho diferente das demais contagens regressivas, porque eu optei por pegar questões talvez num nível um pouquinho mais fácil do que eu costumo pegar, tá? Para poder tratar melhor a forma das definições que nós precisamos saber, ok? Nada impede que a gente venha a ter outras aulas falando de conjuntos com exercícios um pouco mais elaborados, beleza? Bom, se você é novo aqui no canal, você encontra na descrição desse vídeo um link para a playlist das nossas contagens regressivas, que nada mais são do que revisões que são baseadas no edital, tá? E eu vou selecionando aquelas questões que eu vejo que tem o perfil da nossa prova, tá? Para a Escola de Aprendizes Marinheiros. Bom, aquele recado de sempre, dá aquela força aqui pra gente, se inscrevendo no canal, curtindo aí os vídeos, compartilha com geral para poder me ajudar aqui a manter esse trabalho que eu faço aí com todo cuidado, todo carinho para vocês. Beleza, guerreiro? Então acho que é isso, né? Vamos lá, vamos atacar a primeira questão logo, né? Sem perda de tempo. Seguinte, primeira questão diz: seja X um conjunto com 6 elementos distintos e seja P de X o conjunto das partes de X. Meu amigo, primeiramente a gente precisa saber o que é o conjunto das partes, senão você não faz a questão. A questão é simples, mas é exatamente o que eu estava falando no início dessa aula. A gente precisa ter bem as definições. Então, por isso eu vou pegar algumas questões um pouco mais fáceis para poder trabalhar com vocês as principais definições. Então, o que é o conjunto das partes? O conjunto das partes de um conjunto X é o conjunto que forma todos os subconjuntos possíveis desse conjunto X. Então, olha só, galera, eu vou dar aqui um exemplo antes de fazer a questão sobre um conjunto A com 3 elementos. Olha só, vamos lá. Eu vou pegar aqui um conjunto A hipotético com os elementos 2, 4 e 6. E aí, vamos montar todos os subconjuntos. Todos os subconjuntos formam um conjunto chamado de o conjunto das partes. Então fica assim, ó, vamos lá. P de A, o conjunto das partes do conjunto A, é formado pelos seguintes subconjuntos. Primeiro, o vazio. O vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Grava isso, galera. Então tem os conjuntos unitários, formado pelos elementos 2, 4 e 6. Beleza? Agora eu posso formar subconjuntos com 2 elementos. Então, ó, 2, 4, 2, 6 e, finalmente, 4 e 6. Lembrando que a ordem dentro de um conjunto não importa. Além disso, o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos. Então, o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A, onde ele tem 3 elementos, é igual a 8. E não é coincidência, galera. Isso aqui é 2 ao cubo, onde 3 representa a quantidade de elementos do conjunto A. Então, já pode tomar nota aí. O número de subconjuntos que você pode formar a partir de um conjunto com n elementos é dado por 2 elevado a n, tá? Então, no nosso caso, como eu tenho o conjunto X, então, número de elementos do conjunto X é igual a 6, o número de subconjuntos que eu consigo formar com 6 elementos, ou, em outras palavras, o número
de elementos do conjunto conjunto das partes de x é 2 elevado a 6. Então, observe aqui, ó, o que ele quer, o número de elementos de p de x, conjunto das partes, ok? Que é o mesmo que pedir a quantidade de subconjuntos que eu posso formar. E 2 elevado a 6 é 64. Então, é claro que, sabendo dessa relação, ela é uma questão imediata. Tá aqui, ó, letra B da nossa questão. Tá certo, galera? Agora, se eu não sei o que é o conjunto das partes, mas se eu sei e de repente aqui eu coloco uma quantidade maior de elementos no subconjunto, eu não consigo montar essa quantidade de subconjuntos, né? Observe que aqui, com 6 elementos, eu já formo 64 subconjuntos, o que fica praticamente impossível de contar um a um. Então é essa a pegada, galera. Observe que é de fato uma questão simples para aquele que conhece a definição, o que é conjunto das partes. Se você não conhece, você não faz a questão, tá certo? Então é nesse ritmo que eu montei essa nossa contagem regressiva. Beleza? Show? Maravilha! Então, primeira questão já foi. Vamos lá. Segunda questão. Olha só. De acordo com os conjuntos numéricos, analise as afirmações abaixo. Todo número natural é inteiro. Então, antes de prosseguir, vamos lembrar aqui conjunto dos números naturais, Fabrício. Conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Então, ó, vou representar pelo diagrama aqui. A gente usa a letra N barra, não é IN, é um N com uma barrinha aqui, tá? É comum a gente confundir isso. Então, aqui estão aqueles elementos que servem para a gente contar, né? Quantidade de alunos, quantidade de livros e assim por diante. Aí dentro dele, né, aliás, o conjunto dos números naturais é subconjunto de um outro conjunto que nós chamamos de inteiros, representado pela letra Z barra. E aí ele é os naturais, incluindo aí os negativos, menos 1, menos 2, menos 3. E aí, por sua vez, os inteiros correspondem, é um subconjunto do que a gente chama de conjunto dos números racionais. Agora você tem todos os inteiros e agora você está falando também das frações, das dízimas periódicas. Então é claro que nesse anel aqui estão as frações próprias, as frações impróprias, né? Então a gente tem que perceber que todo número inteiro é também um número racional. Muito bem. Aí, o que vem depois? Fora deles, fora dos racionais, claro que tem que ser fora, porque a gente vai falar agora dos irracionais. Irracional é aquilo que não é racional. Então, nunca um conjunto... Eu já vi, inclusive, erros em livros, assim, ó, colocando os irracionais aqui, ó, né? Não pode. Os irracionais são exatamente a negação daquilo que é racional. Então, aqui você tem, por exemplo, raiz quadrada de 2, π, né? Todos esses números aqui que não podem ser escritos na forma de fração são chamados de irracionais. Esse símbolo aqui, tá? Eu já vi também usar essa nomenclatura, um i com uma barrinha, mas a forma padrão, tá? É R menos Q. E esse R é exatamente os reais, ou seja, é a união dos racionais com os irracionais. Beleza? Então, feito esse esquema aqui de conjuntos, todo número natural é inteiro? Sim, claro, verdadeiro. Né? Você está vendo que os naturais são um subconjunto dos números inteiros. Ele está contido, né? O conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. Vamos ao item 2. A soma de dois números irracionais é sempre irracional. Cara, aqui você tem uma pegadinha, né, que você não vai mais cair. Se liga. Preste atenção. Eu vou dar um exemplo de número irracional. Talvez você possa
estranhar no primeiro momento, mas ele é irracional. Esse aqui, ó, 2 mais raiz quadrada de 2. Esse aqui é um número e ele é irracional. Por quê? Raiz quadrada de 2 é irracional, tá certo? E eu vou lhe dar um outro exemplo de irracional. 2 menos a raiz quadrada de 2. Esse número aqui também é irracional. 2 menos raiz quadrada de 2. Então, observe que aqui eu tenho um irracional. Aqui também, meu amigo, um irracional. Aí ele fala o seguinte, a soma de dois números irracionais é irracional, é sempre irracional. Isso é falso. Por quê? Quando você somar isso aqui, ó, 2 mais raiz quadrada de 2 mais 2 menos raiz quadrada de 2, eles se cancelam aqui, ó, e aí você obtém um 4. E esse 4 aqui é racional. E lembrando, racional nunca é irracional. Portanto, aqui, ó, é falso, cara. Meu amigo, é difícil acreditar, mas sim, essa aí é uma pegadinha que muita gente cai, tá certo? Mas você não vai mais. Vamos à afirmação número 3, ó. Todo número irracional é real. Sim, isso é verdadeiro, né? Porque você está observando que os reais são exatamente a união dos racionais com os irracionais. Então, sim, isso é verdadeiro. Todo número racional é inteiro. Não, não é não. Por exemplo, né, todo número inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho a fração 1/2. 1/2 é racional, mas 1/2 não é inteiro. Então, essa afirmação é falsa. De forma que nós temos afirmativas verdadeiras, a número 1 e a número 3. 1 e 3 você encontra aqui, ó, bonitão, no item B de bola. Beleza, galera? Show! Foi mais uma, olha aí. Então, observe que a questão ela não é uma questão difícil, né? Agora, temos bastantes detalhes para falar. Então, eu preferi pegar questões um pouco mais simples para trabalhar, porque aí a gente tem mais tempo para detalhar, né, as definições, né, as informações que são necessárias para que a gente tenha uma boa base. Beleza? Questão de número 3 vai trabalhar o conceito de intervalos. Intervalos são subconjuntos dos números reais, ok? Então, quando você olha lá no seu edital subconjuntos dos números reais, intervalos são subconjuntos importantes dos números reais. Então, vamos lá. Considere os intervalos de números reais. Considerando os intervalos de números reais, o resultado aí você tem um intervalo de 5 a 7, aberto em 5, aberto em 7, e interseção com intervalo de 6 a 7, fechado em 6, fechado em 9. Então, observe que é um exercício simples, mas aqui a gente tem operação entre intervalos, intervalo aberto, intervalo fechado. Então, a gente precisa detalhar bem essa questão para vocês. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte esquema. Intervalos são pedaços de reta, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui essa reta aqui representando o intervalo aberto em 5, aberto em 7. Opa, faltou o 7, Fabrício. Isso. Fabrício, o que vem a ser intervalo aberto? Intervalo aberto é aquele que você exclui as extremidades. Um intervalo ele pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Aberto numa extremidade e fechado na outra. Aqui, eu me expressei até mal ainda há pouco, né? Eu acabei, pode ser aberto e fechado. Como assim, Fabrício? Em uma extremidade ele pode ser aberto e numa outra ele pode ser fechado. Isso não tem o menor problema. O exemplo aqui do exercício não contempla esse caso, mas eu estou dizendo para vocês que isso é possível. Então, ó, eu vou representar aqui no intervalo, o intervalo aberto, a gente representa assim, ó, com uma bolinha aberta, de fato, uma bolinha sem estar preenchida, dessa forma assim, ó, aqui, ó. Aí aqui eu vou representar o 5, tá? E
vou representar em um outro pedacinho, uma outra parte aqui o 7. Então, ó, então vou dizer que o 7 está aqui e vou rabiscar aqui, ó, o intervalo que eu tenho. Então, o intervalo é esse aqui, ó, de 5 até 7, beleza? Show! Agora eu vou representar um outro intervalo. O outro intervalo tá aqui, ó, vou botar ele aqui. Agora, cuidado na hora de posicionar. Você pode, já numa reta só, posicionar todos os valores que você tem em ordem crescente, tá? Ou, por exemplo, eu posso fazer como eu vou dispor aqui, tá? Eu vou colocar entre 5 e 7, eu tenho 6. Agora, observe que o 6, já aqui, ó, esse símbolo, quando eu tenho colchete na posição, clássica, né, vamos dizer assim, ele representa um intervalo fechado. Então, o colchetes invertido, e outra coisa, isso aqui também pode ser representado assim, ó, entre parênteses, tá? Também representa intervalo aberto. O intervalo fechado, que aí eu tenho colchetes na posição tradicional dele, o que acontece é que você inclui as extremidades, e aí a gente representa por uma bolinha fechada. Então, observe que o 6 eu posicionei entre 5 e 7, e é claro que o 9, aqui não é 7, né, Fabrício? Aqui é 9. Deixa eu apagar aqui, galera. Copiei errado aqui, não tem problema, já tá certo aqui, 9. Aí, ó, aqui 9, tá certo? Depois do 7, naturalmente. Você pode marcar as unidades, né? 5, 6, 7, 8, 9, não tem problema nenhum, tá bom? Desde que você consiga, né, posicionar os intervalos corretamente, tá aqui, ó. Maravilha. E agora eu vou analisar, numa próxima reta, o intervalo que representa a interseção. Agora eu vou representar a interseção desses dois intervalos. A interseção são os pedaços comuns, né? Então, a partir do 6 até o 7, eu tenho a interseção. Agora, muito cuidado aqui, galera. Olha que detalhe importante. O 6 pertence a esse intervalo aqui. Assim como o 6 pertence a esse segundo intervalo. A bolinha fechada está incluindo. Então, o 6 pertence também a esse intervalo 2 aqui. Intervalo 1 e intervalo 2. Então, se ele pertence aos dois intervalos, ele também pertence à interseção, que é a definição de interseção, né? Tem que pertencer a ambos. Agora, note que, nesse caso aqui, o 7 ele não pertence ao intervalo 1. Embora o 7 pertença aqui, né? Ele pertence ao intervalo 2. Como ele não pertence ao primeiro intervalo, o que vai acontecer? Ele não vai pertencer à interseção, tá? Então, isso é um detalhe super importante aqui nesse tipo de questão, tá? Então, agora, ó, eu tenho aqui um intervalo solução, que é a interseção. Então, o meu intervalo aqui é fechado em 6, aberto em 7. Tá lá, ó. Beleza? E isso você encontra aqui, ó. Tá certo que a questão, nas próprias opções, ela já te dá quase que um caminho de você observar a resposta, mas poderia ter aqui intervalo aberto em 6, fechado em 7, fechado em 6, fechado em 7, entendeu? Poderia ter uma letra E aqui, ó, assim, ó, fechada em 6, fechada em 7. Olha só. Aí o aluno um pouco mais descuidado, o candidato lá, ó, entra nessa aqui, né? Entra nessa aqui. Então, muita atenção nesse tipo de questão com relação aos extremos, tá? Às extremidades. Ora, a extremidade pertence, aí é fechado. Ora, a extremidade não pertence, aí é aberto. Beleza? Show, galera! Então, vamos lá. Mais uma questão, questão de número 4. Olha só. Questãozinha bem interessante, também simples, mas eu achei bacana a forma com que ele escreveu e às vezes isso já impacta o aluno, isso já assusta ali na hora da prova e você vai ver que não tem muito mistério não. Olha só, sendo n o número dos números inteiros positivos, ou seja, ele está excluindo o zero, inteiros positivos, olha lá, inteiros positivos, o zero não é positivo.
o zero não é negativo e o zero também não é neutro. Não entra nesse papo de que zero é neutro. O zero é neutro na adição, ok? O zero é um elemento, né, do conjunto dos números inteiros, onde você tem positivo, o negativo ou o zero. Simples assim. Muito bem. Considere os seguintes conjuntos. Conjunto A, x pertence ao n, tal que 12 dividido por x pertence a n. Ou seja, o que eu estou querendo aqui, cara? Eu estou dizendo que os elementos que entram no conjunto A dividem o 12. E aqueles que dividem o 12 são os divisores do 12. Olha aqui, ó. Conjunto A, então, é o 1, porque o 1 divide, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Por quê? Porque ele tem que dividir, tem que pertencer a n. 12 dividido por x tem que ser um inteiro positivo, tá certo? Então, por exemplo, por que o x aqui não pode ser 8? Por que o x não pode ser 8? Porque 8 não divide 12, né? 12 oitavos não pertence aos inteiros positivos. Então, eu preciso pegar valores de x inteiros e positivos, tal que o quociente desses números por 12 dividido por esses números também seja um inteiro positivo, tá certo? O raciocínio análogo, a gente monta o conjunto B. B é x pertencendo a n, tal que x dividido por 3 pertence a n. Então, vamos lá. Quais são os valores, né? Quais são os valores de x que satisfazem a essa condição aqui, ó? Quais são os valores de x que dividido por 3 dá um número inteiro positivo? Ora, são os múltiplos de 3, excluindo o zero, né? Ó, 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente, né? Observe que o zero não entra porque são inteiros positivos, tá? E aí, vamos agora analisar as opções. Na letra A, A possui mais elementos que B. Notem que o A, inclusive, é um conjunto finito, né? Aqui é finito. Já o conjunto B é infinito. Então, não procede. A e B não possuem elementos em comum. Falso. Está aqui de cara, eu tenho aqui pelo menos o 3 é comum. Letra C. A é subconjunto de B. Não é. Olha só, por exemplo, o elemento 1 pertence a A e não pertence a B. Então é impossível, esse conjunto não se encontra aqui dentro do conjunto B, tá certo? Para ser subconjunto, todos os elementos do conjunto A pertencem também ao conjunto B. E isso não acontece. Bom, o conjunto B subconjunto de A, impossível, né? O conjunto B é infinito, não pode estar dentro do conjunto A nunca. E finalmente, na letra E, só pode ser ela, A e B possuem exatamente 3 elementos em comum. Então, olha só, temos aqui o 3, que a gente já tinha observado, temos o 6 e o 12, né? E só tem exatamente esses 3. E, portanto, olha lá, a opção correta é a letra E. Meu amigo, é isso aí, ó. Questãozinha bonitinha, simples, mas a gente precisa mostrar esse tipo de questão para você ir, né, se habituando, olhando aí para os formatos de questões que são possíveis tranquilamente de estarem na sua prova. Vamos lá, questão de número 5, galera. Alberto e Daniel são amigos e colecionadores de selos. Eles começaram a colecionar selos ao mesmo tempo. Alberto já está com 32 selos, enquanto Daniel tem 17 selos. Sabendo que eles têm 8 selos em comum, quantos selos diferentes eles têm juntos? Aí você vai falar assim, pô, Fabrício, tá de brincadeira, essa questão aí é muito fácil. De fato, mas eu quero mostrar aqui 2 maneiras de você olhar a mesma questão. A primeira delas é aquela tradicional, que nós usamos diagramas, tá certo? Então, observe que eu posso olhar para essa questão da seguinte forma. Eu vou observar, vou chamar esse diagrama aqui de A como o diagrama da coleção do Alberto
E esse aqui, o diagrama da coleção, de chamar de D, é a coleção do Daniel. Aí, o que acontece? Essa região aqui comum aos dois diagramas é o que a gente chama de interseção. Então, como eles possuem 8 selos em comum, a gente pode denotar essa região por 8, ou seja, é uma região comum, os 8 selos comuns ao Alberto e ao Daniel. Agora, o que ocorre? Eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Essa região aqui, ó, é a região que corresponde aos selos que são exclusivos de Alberto, tá certo? Então essa região aqui, ela é uma região dos selos que são exclusivos do Alberto. Observe que ele tem 32 selos, mas desses 32 selos, 8 são comuns. Então você desconta aqui, ó, 32 menos 8, tá certo? Obtendo assim 24 selos que são exclusivamente de Alberto, tá certo? 8 selos comuns, 24 são exclusivos de Alberto. O mesmo raciocínio você pode fazer para o Daniel. Como ele tem 17 ao todo, mas 8 são comuns, eu posso descontar esses 8, obtendo assim 9 selos exclusivos. Então, quando você soma 24 mais 8 mais 9, note aqui, 24 mais 8 dá 32, 32 mais 9 dá 41. Tá lá, 41 é o item A da questão. Beleza? Tranquilo, galera? Foi? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte relação. O número de elementos da união de dois conjuntos. O número de elementos da união de dois conjuntos é o número de elementos de A mais o número de elementos do segundo, que é que eu chamei de D, menos o número de elementos da interseção desses dois conjuntos. Então, o que ele está perguntando? Quantos selos diferentes eles têm juntos, tá certo? Então, você vai observar que é exatamente o número de elementos da união. Número de elementos do Alberto, número de selos, são quanto? 32. Mais número de elementos do Daniel. Quantos são? 17. Menos o número de elementos da interseção, 8. Notem que aqui eu tenho 32 mais 17 dá 49. 49 menos 8 é igual a 41. Então aqui, ó, meu amigo, importantíssimo, tá? Ó, essa relação aqui, ela é super importante, ok? Guarda ela com carinho. Beleza, então foi mais uma. Questão de número 6, ó, só para dar aquele susto. A questão é bem tranquila, tá? Mas o que ocorre? Vamos, né, dar uma olhada, porque é uma questão que dá aquele impacto visual. Tu olha assim, pô, o que é isso? Pelo amor de Deus. Calma, calma. Aí olha para as opções, piorou, né? Bem tranquilo, bem fácil. Olha só. Na figura a seguir, os conjuntos A, B, C e D estão representados por 4 quadrados que se intersectam. Olha lá, A, B, C, D são os 4 quadrados. Dessa forma, a região achurada pode ser representada por... Galera, é o seguinte, olha só. Primeiramente, eu vou imaginar, né, a coisa um pouco mais simples. Olha só, suponha que a região tenha sido essa toda aqui, ó, onde eu vou destacar, vou até te mudar de cor aqui, ó, para destacar. Suponha que tenha sido esse quadrilátero aqui, a região destacada, tá? Incluindo esses quadradinhos aqui, né? Porque a região achurada é essa aqui, né? Então imagine que é tudo isso aqui, toda essa região aqui que eu circulei em vermelho, tá certo? Qual seria o conjunto formado aqui? Observe que essa interseção, como já a gente pode falar, é exatamente obtida a partir do quadrilátero B com o quadrilátero C. Olha aqui, ó. Essa região aqui, esse quadrilátero,
é obtida através da interseção de B com C. Então, essa região que eu circulei aqui em vermelho, nesse quadrilátero, é B interseção com C. Só que, o que ocorre? Eu não posso, eu tenho que tirar esses quadradinhos daqui, esses retângulos daqui. E aí, como é que eu vou fazer para interpretar isso? Observe o seguinte, eu tenho que tirar esse pedacinho, mas observe que se eu tirar o A todo, ele inclusive vai tirar o pedaço que eu quero. Se eu tirar o D todo, ele vai tirar também esse pedaço. Então notem que a retirada desse conjunto aqui, ó, desse conjunto A e do conjunto D, se eu removo, ele vai sair tudo bem, vai sair mais do que eu preciso, mas a parte que eu preciso, que é essa daqui, ó, se eu retirar o conjunto A e retirar o conjunto D, essas partes elas vão sair. Então notem o seguinte, primeiro, vamos recordar aqui, ó, como é que eu represento através de conjuntos o A união com B. Ó, vamos fazer aqui, ó, A união com B. É todos esses, os dois conjuntos pintados, não é isso? Ó. Se eu quiser representar a interseção com B, ó, só para a gente relembrar aqui as operações, ó, é isso aqui, né? Então aqui, ó, A união com B, A interseção com B. Vamos lembrar mais aqui, ó, A menos B. Como é que a gente representa o A menos B, ó? A menos, aqui, perdão, aqui é B. O A menos B, ó, é isso aqui, ó. Tira o A, ó, fica os elementos exclusivos de A e tira o B. Olha lá, A menos B. É essa região aqui, galera. Olha lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente isso aqui, só que eu vou precisar unir o A e o B. Então, ó, A interseção com B menos quem que eu vou tirar? O A e o B. O A e o D, perdão, juntos. Então, eu vou tirar A união com D. Olha só. Tranquilo, cara. Tirei o A, tirei o D, exatamente o que sobra? Essa região aqui, ó. Pá, maravilha. E isso você encontra lá, aqui. Aí você fala, pô, Fabrício, mas só tinha essa opção aqui, ó, do A interseção com C, não é? É, tudo bem. Mas vamos supor que eu tivesse outras opções. Eu preciso sacar o que eu vou ter que tirar aqui, tá certo? Então, é importante a gente observar a formação aqui da região a partir das operações entre conjuntos. Então, observe que eu parti pensando nessa região completa, ou seja, B interseção com C, e aí eu tenho que retirar essa regiãozinha aqui em azul. Ora, como é que eu vou pensar? Se eu tiro o A, ou seja, faço menos A, sai isso daqui, vai ficar essa região. Se eu tiro o D, sai esse pedacinho aqui que me interessa. Então eu vou unir esses dois e tiro a união. Quando eu tiro a união, estou tirando os dois ao mesmo tempo, sobrando exatamente essa região aqui que me interessa. Então, B interseção com C menos A união com D é a resposta da minha questão. Maravilha, galera! Bom, show! Chegamos à última questão aqui da nossa contagem regressiva, falando de conjuntos, tá? E não poderia faltar aqui na nossa revisão aquele tradicional exercício envolvendo diagramas, já com 3 conjuntos. Isso aí é uma coisa que não pode faltar em qualquer revisão. Então vamos lá, galera. Em uma pesquisa de opinião acerca dos processos de geração de energia e seus impactos na natureza, foi constatado que 40 entrevistados aprovam o uso de energia nuclear, 180 aprovam o uso de energia eólica, 150 de energia solar, 15 aprovam energia eólica e nuclear, 10 aprovam nuclear e solar, 50 aprovam energia eólica e solar, 50 entrevistados aprovam as 3 e 30 não aprovam nenhuma das 3. Ele quer saber o total de pessoas entrevistadas. Galera, é o seguinte, né?
Como é que a gente organiza esse tipo de questão? Ó, bem tranquilo, a gente vai montar aqui 3 diagramas representando cada uma das fontes de energia. Então vai ficar assim, ó. Vou chamar a primeira aqui de nuclear, essa aqui de eólica e aqui, por fim, a solar, tá? Então, aquela dica que você já deve ter ouvido várias vezes é a seguinte: você deve sempre preencher esse tipo de exercício pela menor interseção, ou seja, aquela que está aqui no meiozinho, tá? É por onde a gente começa preenchendo esses dados. Além disso, cuidado, né? Esse valor aqui, 30, que não aprovam, ele está fora, né, de qualquer uma dessas possibilidades aqui, tá? Então você pode até colocar aqui o conjunto universo, né, para você limitar as possibilidades que foram levantadas, beleza? E aí, preencher. Vamos lá. 5 aprovam as 3, então 5 fica aqui. Beleza. Agora, o que acontece? Eu tenho que ir descontando. Observe que 5 já está nessa região toda aqui, ó, que aprovam solar e eólica, tá bom? Aqui, ó, essa região, inclusive, ó, dentro de eólica eu já estou contando 5. Dentro de solar já tem 5 aqui, tá certo? Então eu tenho que ir descontando. Essa que é a lógica. 50 entrevistados aprovam eólica e solar. Ou seja, como eu já tenho 5, 45. 45 mais 5 dá os 50. 10 entrevistados, nuclear e solar. Então, aqui são 5. 10 entrevistados, nuclear e solar. Nuclear e solar, então, como eu tenho 15 entrevistados aprovam eólica e nuclear, aqui ficam 10 porque eu já tenho 5 aqui. E o raciocínio continua, né? Ó, 150 a energia solar. Observe que aqui eu já tenho 50, então fica 95, porque aqui também tem 5, né? 95 mais 5 dá 100, 150. Maravilha. Agora, eólica. Eólica são 180, então aqui eu já tenho 50, mais 30, 60, então 120. Por que 120? Porque aqui eu já tenho 60. 60 mais 120 dá os 180, tá certo? E por fim, 40 entrevistados aprovam o uso da energia nuclear. Então aqui eu já tenho 20, né? 10 mais 10, então preciso ter 20 aqui. Então essa região aqui, por exemplo, o exercício poderia perguntar quantos aprovam exclusivamente o uso de energia nuclear? 20. Quantos aprovam exclusivamente o uso de energia eólica? 120. E assim sucessivamente. Só que ele quer aqui o quê? O total. O total, você somar todos, inclusive, né, esses aqui que responderam que não aprova nenhuma. Não sei que tipo de energia ele aprova. Mas, enfim, vamos lá. Aqui, ó, nós temos energia eólica 180. Então, aqui dentro já tem 180, né? 180 mais 100, 280, mais 20, 300, mais 30, 330. Então, o total, tranquilo, 330, que você encontra no item E da sua questão. Beleza, galera? Show! Fechamos então aqui essa contagem regressiva, tá? Foi uma contagem regressiva um pouquinho diferente das demais, mas eu acho que dessa forma a gente conseguiu abordar aí, poxa, os principais tópicos que são cobrados no edital, beleza? Um forte abraço para vocês e tamo juntão, galera. Fui!